são favoráveis à punição máxima, mesmo que não tenha pena de morte no Brasil. Deu para entender do que eu estou falando? Sim. Mas eu estou falando no caso do Plata. Por que você precisa não corrigir o jogador que não tentou, como o próprio Felipe Luiz disse, ele não quis ser expulso, ele não agrediu o adversário, ele foi tentar tomar a bola e por um acidente, por um erro de cálculo, acertou o adversário e foi expulso. É um caso de multa, digamos assim, o caixa do banco, se ele der um desfalque de R$10, ele vai pagar os R$10. Mas se ele der um desfalque de R$1 milhão, você vai botar o cara na cadeia porque ele não tem R$1 milhão para pagar o desfalque que ele deu? Porque ele errou a conta? Então, claro que é um hipérbole isso aqui. Claro que é um exagero. Essa cultura da punição no Brasil, ela é uma antítese. Porque a gente nunca votou pela pena de morte. Mas a gente sempre quer a pena máxima. A gente vai seguir debatendo esse caso do Plata, mas para a gente trazer a informação antes, primeiro vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre o Plata e aí também tem Mauro César com a apuração dele falando sobre o fato de o jogador ser multado. O Flamengo opta por multar o atleta, por puni-lo dessa forma pela expulsão de ontem. Vamos ver então. Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer. Foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como maior responsável dessa equipe, esse empate é culpa sempre do treinador, que é o maior responsável. Uma coisa que não queremos nunca é ter expulsos. Sabemos a importância do nosso time jogar com 11, começar com 11 e acabar com 11. Sempre falamos, o jogo existem várias coisas, várias variáveis. Você mesmo falou que são expulsões diferentes, contextos diferentes. Infelizmente nós estamos passando por uma fase que estamos tendo expulsões todos os jogos que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. O Flamengo decidiu multar Gonzalo Plata. O atacante recebeu o segundo cartão vermelho em uma semana na noite desta quarta-feira, na partida entre São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Plata já havia sido expulso uma semana antes, em Avellaneda, na Argentina, no jogo semifinal da Libertadores contra o Racing, deixando em ambas as situações o time comandado por Felipe Luiz, com um homem a menos e precisando defender uma vantagem mínima. Deu certo no jogo internacional, mas não funcionou na partida contra a equipe tricolor. O Flamengo sofreu o gol de empate e, com isso, pode ficar 3 pontos atrás do Palmeiras, caso a equipe que lidera o Brasileirão, ainda lidera pelos critérios de desempate, derrote o Santos na noite desta quinta-feira no Allianz Parque. A expulsão de Plata desta vez foi classificada internamente como estúpida. Isso, uma expulsão estúpida. E daí a decisão de multá-lo. Apesar de o técnico Felipe Luiz ter minimizado a atitude do jogador e até feito elogios pelo seu empenho na coletiva depois do jogo São Paulo 2, Flamengo 2. Plata será multado e mais adiante veremos qual será o destino do jogador no Flamengo. Ao que tudo indica, se depender de Felipe Luiz, continuará sendo aproveitado, mas internamente pegou muito mal o comportamento do equatoriano e a expulsão que pode ter custado muito caro ao Flamengo. O suporte, na outra situação na Libertadores, a gente apoiou ele, a gente não vai deixar de apoiar ele, porque aqui é um grupo, é uma família, a gente vai se unir ainda mais, o que tem que conversar com ele, o clube, o Felipe, o pessoal de cima que vai conversar com ele, o grupo, a gente dá o apoio, o suporte para ele, que ele precisa para estar com a cabeça tranquila. Lógico que hoje não vou mentir, né? Não vou mentir, prejudicou um pouco, sim, porque depois veio um empate. Porque se vinha a vitória, estava tudo certo. O Plata foi expulso, beleza, não, eu entendo.
que prejudicou a gente e tudo mais, só que a gente deve em todo dar um suporte pro Plata, esse carinho, porque é um garoto novo e eu tenho certeza que o Plata vai aprender, porque é um grande de coração de muito talento. Bom, ouvimos aí, né, o Samuel Lino, um colega, prestando apoio ao Plata, apesar de dizer que de fato houve um prejuízo ao time por conta da expulsão. O Felipe Luiz tentando amenizar, né, para não expor o atleta, e o Mauro trazendo aí a informação de que o jogador será multado e que isso não pegou bem dentro do Flamengo. Acho que tem o peso aí de terem sido 3 expulsões, apesar de o PVC ter contextualizado aqui, né, que uma delas foi injusta contra o Estudiantes, tanto que a Conmebol reverteu a punição. Contra o Racing também foi um lance muito polêmico, que ele tenta se desvencilhar ali do colega dele, do adversário, acaba acertando o adversário e não dá para ter uma clareza ali nas imagens, mas acaba sendo expulso. E essa, né, em que de fato ele chega atrasado, entra de sola ali no Arboleda. O caso do Racing é muito curioso, porque quando você diz na transmissão ou no pós-jogo que foi o Bandeirinha que expulsou, não dá para ter uma imagem, mas teoricamente pode ter sido expulso porque ele pode ter feito, aí o cara fala assim, não, foi injusto, você tá falando que o time jogou mal? Como eu falei, o Flamengo jogou mal no segundo tempo. Teve um monte de gente que falou assim, você tá falando que o time jogou mal, mas teve uma expulsão injusta. Então, mas aí depois ele tem uma expulsão justa, e das 3, uma é justa, e aí você aplica a pena de morte no cara. Você aplica a multa. Assim, por que tem a multa? Só o ponto que eu acho importante. Dos 6 jogos, o Flamengo perdeu um só, que foi o jogo do Bahia, que foi o jogo das 2 expulsões. Aí então tudo bem, ninguém está dizendo que está tudo bem. Estou dizendo. E outro ponto que eu acho importante, o Plata, eu até escrevi, Flamengo é sabotado por expulsão de Plata e Ferreirinha muda jogo na Vila. É o título da coluna que eu escrevi imediatamente após o jogo. Mas, para mim, Felipe Luiz errou nas substituições. Bom, vamos falar sobre isso. Que é um ponto que faz parte da derrota, não, que não foi derrota, do empate. E é um bom debate essa questão se é justa ou não a punição do Plata. Fato é que a torcida, ou pelo menos parte da torcida do Flamengo, está bem brava com o Plata, né? Tem gente que nem queria mais ver o Plata no time, enfim. O Plata nem de pintar de ouro. A PVC foi boa, eu gostei. Bruno Braço, o Sete curtiu também. O Bruno Braço chega com a gente lá do Rio de Janeiro, porque ele também traz informações, traz apurações. Ele também gostou dessa piada. Essa piada foi aprovada aqui, ó, com louvor. Eu tô rindo da aprovação, não da piada. Ô Brás, você está acompanhando também primeiro seu parecer sobre a piada do PVC e também informações que a gente tem por parte do Flamengo, né? PVC levanta aqui do debate se é justa ou não a punição. O Mauro traz a informação de que isso pegou muito mal. Qual foi o entendimento do Flamengo para punir o Plata dessa forma, né? Qual foi o nível de responsabilidade, de culpa do Plata nessa expulsão e nesse contexto que a gente está falando aqui? Boa tarde. Bom, boa tarde, Luísa. PVC, foi bem nessa, hein? Gostei. Danilão. O que você quis dizer? Você quis dizer com nessa? Não, foi bem, PVC. Luiz, você tá bonita hoje. Ai, obrigada. Pelo menos um dia, né, PVC? Obrigada. Eu fui bem nessa. Um beijo, desculpe. Bom, só para não fazer a piada. Diga, bom, vamos lá. O Mauro César, ele, como vocês falaram mais cedo, né, ele trouxe aqui também em vídeo, né, a decisão da diretoria de multar o Plata, né? O Felipe Luiz ontem deixou isso em aberto, né, falou que era uma situação da diretoria, mas que ele participava também, mas que ele achava que tinha sido sem querer o lance. O fato é que eu pude apurar sobre essa punição em si, é que não é especificamente sobre o vermelho de ontem, tá? A punição, ela vai acontecer pelo conjunto da obra do Plata. E essas 3 expulsões, mas como vocês mesmos lembraram, a do Estudiantes, a própria Conmebol depois reconheceu o erro da arbitragem, ele acabou não sendo suspenso para o jogo da volta. Mas a expulsão do Racing, por mais que tenham questionamentos, há uma avaliação de que a situação deixou o Flamengo ali em perigo e que o Flamengo poderia, inclusive, ter custado a classificação para a final da Libertadores, aquela expulsão contra o Racing. Ontem, embora tenha essa análise de que tenha sido sem querer, há também uma avaliação de que ele foi um pouco imprudente na entrada, né?
A avaliação é que ele chegou atrasado ali naquela entrada do Arboleda, e não custa lembrar que a expulsão aconteceu apenas 3 minutos depois que o Flamengo tinha conseguido a virada com o gol do Samuel Lino, né? O Flamengo faz o gol aos 18 com o Samuel Lino, aos 21 ele foi expulso. Então, pelo conjunto da obra, e aí tem uma outra questão também, que com as pessoas que eu conversei, o Flamengo não afirma abertamente, mas pelo que eu apurei, também pesa nesse quesito conjunto da obra, que é a questão comportamental do Plata, tá? Questões um pouco extracampo, então também pesaram nessa avaliação da diretoria de aplicar uma multa ao Plata. Inclusive, eu tenho uma apuração de que, ao final do ano, todos os jogadores serão avaliados e não somente a questão técnica será avaliada, de contribuição em campo e tudo mais. Questões comportamentais também serão avaliadas, independente se o jogador está desequilibrando, não está, se tem jogador na seleção, tem jogador, porventura, que possa disputar uma Copa do Mundo. Tudo isso vai ser avaliado no final do ano. Mas o fato é que a possível punição ao Plata, né, que já está decidida, agora é só uma questão de oficializar, vai ser pelo conjunto da obra do Plata. As expulsões e também uma questão comportamental. Como que repercutiu isso no vestiário? Também tentei apurar isso, se de fato, se os jogadores ali, seus companheiros, como é que os companheiros reagiram a essa expulsão do Plata. Assim. Pelo que eu apurei, assim como o Felipe Luiz, os jogadores não fizeram uma cobrança direta ao Plata, ninguém apontou o dedo para o Plata, mas o clima no vestiário foi de muito abatimento com esse empate, né? Em condições normais, né, você venceu o São Paulo no Maracanã e conseguiu um empate com o São Paulo fora de casa, né, em São Paulo, não é considerado um resultado ruim, mas pelo contexto e o contexto do Plata ter sido expulso logo depois de uma virada, rolou um abatimento. O clima no vestiário era como se o Flamengo tivesse perdido o jogo. Então, assim, até ouvi assim, às vezes o silêncio diz muita coisa. Não houve cobrança, mas um abatimento muito grande, porque a sensação é que o Flamengo tinha totais condições de sair com os 3 pontos da Vila Belmiro. E só lembrando mais uma coisa, o Plata está suspenso da final da Libertadores, tá? Pela expulsão contra o Racing. Cogitou-se a possibilidade do Flamengo tentar fazer o mesmo movimento que rolou contra o Estudiantes, onde a Conmebol acabou tirando a suspensão do Plata, mas a apuração que eu tenho é que, por hora, o Flamengo não vai tentar mais. Então, assim, o Flamengo não pode contar com o Plata na final da Libertadores, lembrando que o Pedro ainda está lesionado, há uma expectativa muito grande de que o Pedro vai estar no dia 29 contra o Palmeiras em Lima, mas, assim, no momento, ele não tem uma previsão fixa de retorno e ele segue em recuperação da fratura no antebraço. E o Bruno Henrique tem o julgamento na segunda-feira, né, gente? O julgamento dele na segunda-feira, a princípio, a punição dos 2 jogos vale só para território nacional, mas muitas das vezes, quando se aplica a multa passa a valer, muitas das vezes a CBF pode comunicar à FIFA e solicitar que a pena seja internacionalizada. Então, no cenário mais caótico assim para o Flamengo pode não contar com nenhum dos 3 jogadores para a final da Libertadores, né? Eu acho muito pouco provável, por ação que eu tenho, que o Pedro vai estar, né, na final da Libertadores, a não ser que aconteça algo muito fora da curva na recuperação, mas o cenário mais caótico é esse. Brás trazendo muitas informações aqui, então vamos por partes. E eu imagino que até por esse fato de ele não ter o Pedro e correr o risco de não ter o Bruno Henrique também, talvez ele não queira expor um outro jogador que ele vai precisar muito, que é o caso do Plata. Mas um debate que surgiu de forma muito forte aí nas redes sociais, enfim, desde ontem, é que o Felipe Luiz teve um posicionamento com o Pedro diferente do que ele teve em relação ao Plata ontem. São situações diferentes, mas dá para traçar essa comparação, Danilo? E se ele sendo multado de fato, você acha justa essa punição? Eu não acho que tenha comparação com o Pedro e com o Plata, porque a cobrança do Felipe Luiz pro Pedro foi de vontade, não foi da questão da exposição e tal. Acho que não tem muita comparação. Eu tenho assim, e no fim deu resultado, né? Porque o Pedro melhorou muito depois aqui. Exato. Vendo todas as notícias trazidas pelo Mauro e pelo Bruno,
eu fico com a sensação que o Flamengo está jogando para a torcida. Está tentando dar uma resposta para aqueles que ficaram nervosos com o Plata. Porque se a gente olhar com calma, a primeira expulsão foi cancelada por um motivo justíssimo, porque não era para ele ter sido expulso. A segunda expulsão foi para lá de polêmica, porque não há nenhuma câmera que mostre que ele realmente acertou as partes baixas do Rojo, embora o bandeirinha tenha ali e o VAR não achou nenhuma câmera. E essa terceira expulsão, para mim, foi ele tentando defender, foi ele tentando roubar a bola. Foi um lance de jogo, um acidente. Não estou dizendo que não é merecida a expulsão, é merecida. Ele colocou em risco a integridade do Arboleda. Ok, mas foi um lance de jogo, numa tentativa. Ele não foi irresponsável, ele foi imprudente. Exatamente, ele não foi irresponsável, ele não quis, ele não bateu boca com o juiz, ele não mostrou o dedo meio para a torcida, ele não fez um ato de indisciplina. Foi diferente do Wallace Ian, por exemplo. É diferente do Wallace Ian. Eu, sinceramente, fico vendo, imaginando o Samuel Lino, o Wallace Ian, qualquer outro jogador do Flamengo vendo que o Plata foi multado por um cartão vermelho numa bola que ele tentou roubar do Arboleda e o Arboleda foi mais rápido que ele e sobrou a trava da chuteira no tornozelo, o cara fala, já pensou? Na próxima bola eu tento roubar, acerto lá sem querer e vou ser multado também por tentar roubar a bola? Eu acho que não faz nenhum sentido multar o Plata. Coincidências aconteceram. O Plata teve 3 cartões vermelhos. É verdade, mas foram, para mim, coincidências absolutas. Não foi. Na primeira ele não teve nenhuma culpa. Na segunda, se você quisesse multar por alguma coisa, talvez fosse a segunda e não porque ele acertou ou não. Porque ele revidou num jogo de Libertadores que se ele tivesse ficado parado no chão lá, rolando quando ele tomou puxão de cabelo, era capaz que o Rojo fosse punido e não ele. E essa terceira, para mim, de novo, é lance de jogo. Sim, ele poderia ser expulso. Embora no Atlético Mineiro e Bahia não tenha rolado, no jogo do Gomes do Cruzeiro não tenha rolado, no jogo do Pulgar contra o Palmeiras não tenha rolado. O Atlético Bahia. Então, enfim, mas sim, é um lance passível de expulsão. Agora, multar o jogador por isso e nem pelo conjunto, para mim, é jogar para a torcida. E o caso do Atlético, só para colocar depois a gente vai voltar nisso lá na frente. Eu não acho que a gente está criando um clichê que quer dizer falta critério, que muitas vezes falta. No caso de ontem, a semelhança das ações do Plata expulso e do Júnior Alonso não expulso não é falta de critério, é erro do David Oliveira Lacerda. O árbitro de Atlético Mineiro e Bahia errou. Isso não é erro, falta de critério. Isso é alguém que não aplicou o critério. Uhum. Teve muita reclamação por falta de critério também no jogo entre Corinthians e Bragantino, né? Na arbitragem da Edna Alves. A gente vai falar sobre isso. Ô, Mussetti, você estava lá ontem, né? Então você sentiu em loco aí todo esse clima. Vendo agora as consequências, né? Essa punição é justa para o Plata? E são coincidências de fato em que ele acabou sendo expulso, né? De forma quase subsequente aí, em partidas muito próximas uma da outra, 3 vezes em jogos importantes, né? Uma Estudiantes Libertadores, Racing semifinal de Libertadores e agora também um jogo decisivo, porque na reta final todo jogo é decisivo, ou você vê que são circunstâncias de jogo mesmo que isso não se aplica? Eu acho que é injusto. O Danilo, por exemplo, não quis fazer o que fez, mas foi uma expulsão mais grave que a do Plata, no começo do jogo, com o pé no rosto do adversário. E o Danilo não teve uma reincidência e não foi multado. Eu acho que a avaliação sobre ontem pode ser de um excesso. O Felipe Luiz cobrou o Pedro pela falta de vontade, como o Danilo disse. O Plata talvez tenha esse excesso, o Plata vai ser importante até o final da temporada. Eu acho que o que o Samuel Lino fala é muito importante nesse aspecto. É um garoto bom, que todo mundo gosta, que pede desculpa. Ele não tem esse perfil, ele não tem essa maldade. Eu acho que multá-lo não dá para ter certeza que foi o Flamengo jogando para a torcida, mas o que eu posso dizer é que a pressão estava muito grande para isso. Todos os profissionais de imprensa que cobrem o Flamengo ali no dia a dia estavam respondendo aos torcedores nas transmissões, dizendo isso. O Felipe Luiz vai chegar aqui, eu acho que o Felipe Luiz vai esculachar o Plata, o Felipe Luiz vai fazer o que fez com eles. Quando o Felipe Luiz não faz o que talvez se esperasse, eu acho que o Felipe Luiz está certo, a cobrança aumenta para a diretoria, porque o Felipe Luiz transferiu essa responsabilidade, falou isso aí, diretoria quem decide. E aí os profissionais que cobrem o Flamengo, que estão mais inteirados, começaram a falar com os funcionários do Flamengo, tipo, vai multar, vai multar, vai multar. Então é o torcedor cobrando, a imprensa transferindo também essa pergunta para a diretoria, e eu acho que eles foram dormir com essa dor de cabeça. O negócio está escalando, o jogo não foi bom, a tabela ficou mais difícil, então vamos tomar essa medida que, na minha visão, é injusta. Eu acho que você deve multar por atraso, por falta de vontade, por agressão, mas por uma bola que você calcula mal o tempo e acerta o tornozelo adversário, é um precedente muito perigoso. O 7,
Eu Sete. corto o meu pescoço, mas eu tenho que fazer uma pergunta pra você. Você acha que a gente devia multar o Danilo? É justa a É punição? justo multar o Danilo? É justo, é justo. Essa é. Diga, Brás. Não, é o seguinte, tem uma situação que eu já coloquei aqui uma vez, mas é meio delicado. Mas o fato ocorreu um episódio recente que fez essa relação de muitos dos rubro-negros com o Plata dar uma estremecida, que foram fotos que viralizaram dele na balada aqui no Rio de Janeiro, no dia seguinte à derrota do Flamengo para o Fortaleza, por 1-0 lá no Ceará. Só que vale lembrar, eu sempre friso isso, o Flamengo deu folga para os jogadores no dia seguinte. O jogo foi no sábado, o Flamengo perde para o Fortaleza, lá no Ceará, o Flamengo volta para o Rio de Janeiro. No domingo, os jogadores estavam de folga, o Plata foi para essa balada, a foto caiu na rede, era uma balada famosa aqui do Rio de Janeiro. Era vitrine? A foto viralizou. Era vitrine? Não, é na Lagoa, na Lagoa? É na Lagoa. E, enfim, isso viralizou no universo do rubro-negro, isso viralizou muito, assim. Inclusive, muitos influencers criticando muito, embora ele estivesse de folga, podia se preservar, porque tinha sido uma derrota, enfim, eu não estou aqui para julgar nada, só para dizer que esse fato deu uma estremecida com muitos da torcida. A torcida do Flamengo ficou um pouco mais impaciente com o Plata. E aí, quando acontece essa expulsão ontem, eu acho que vem tudo junto, e por isso que, assim como o Sete estava falando, que rolou essa cobrança excessiva em cima do Plata, eu acho que esse conjunto de coisas que aconteceu de uma relação que já estava estremecida, entendeu? Há uma coisa fundamental que separa, a gente fala sempre das comparações Palmeiras e Flamengo, há uma coisa fundamental que separa a postura das duas diretorias, é a relação com o externo. Mesmo agora com a mudança da saída do Braz e do Landim, a entrada do BAP, do Boto, a gente sabe que o Flamengo ele é muito pautado pelo que acontece nas redes sociais, pelo que pensa a sua torcida nas redes sociais, pelos influencers, e o Palmeiras simplesmente não está nem aí. Eu acho que dá pra gente encontrar o meio do caminho, não precisa também ignorar completamente o que pensa a torcida. Agora, repito, pra mim, essa atitude do Flamengo agora é para acalmar a torcida. Eu acho que não é que não tá nem aí, Danilo. É que é uma coisa que a gente falava muito no período que o São Paulo era soberano. Foi a palavra que o São Paulo usava no final dos anos 2000. O São Paulo resolvia as coisas internamente. O Palmeiras não é que não tá nem aí. Você traz o Gabriel Veron, que é um exemplo, que está no Juventude hoje. O Gabriel Veron tem um episódio. Vazou. Tem o segundo episódio. Não vazou. Quarto episódio, amigão. Tchau. Já deu. Agora, Braz, ainda sobre as expulsões, para a gente encerrar esse assunto, tem sido recorrente, né? A gente estava lembrando aqui os números, foram 6 nos últimos 2 meses, 3 só na conta do Plata.